com alegria que eu retorno a essa casa. Então, vou compartilhar com vocês um estudo que eu denominei Amor Incondicional. Eu acredito que seja um tema muito adequado para a data que nós estamos vivenciando nesse momento. E o objetivo desse estudo é despertar a atenção para a importância de desenvolver a capacidade de amar incondicionalmente. Compreender sobre a ótica espírita o que o amor pode provocar nas nossas vidas e na vida da humanidade. O que seria amar incondicionalmente? Será que nós temos a noção do que é amar incondicionalmente, pessoal? Quando nós acrescentamos essa palavra sem condições, o que isso agrega no amar? É um amor livre de qualquer retribuição, não é? Amor livre de qualquer expectativa. Assim como nos ensinou Jesus, não é mesmo? Então aqui nós precisamos dar atenção, dar foco aqui, a reforma íntima, porque é através dela que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer espiritualmente, que nós vamos poder evoluir e assim contribuir através do exemplo, para aqueles que convivem conosco também possam se aproveitar desse exemplo, se mirar nesse exemplo e que nós possamos assim oferecer uma ínfima contribuição para a sociedade. Qual é o maior mandamento, meus irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. E qual é o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Ok? Então, Jesus resumiu, toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos, não é isso? Qual é o único verbo que nós encontramos nessas duas sentenças? Só tem o verbo amar aqui e todo o resumo da lei estão nessas duas sentenças. E só tem um verbo. Qual que é o verbo, pessoal? Olha só. Então, qual que é a única coisa que a gente tem que fazer? É simples, né, pessoal? É amar como Jesus amou, a executar aqueles ensinamentos, aquela breve passagem que Jesus teve aqui há pouco mais de 2 anos atrás. É muito simples de explicar, muito simples de falar, mas é tão difícil de executar. E por que é difícil executar? Porque nós precisamos nos reformar, nós precisamos romper com esses laços que nos prendem às emoções, ao orgulho, ao egoísmo. Então aqui nós vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Numa tentativa de fazer Jesus cair numa falácia, que os doutores da lei sempre preparavam, sempre armavam, para que Jesus cometesse algum deslize perante as leis da época, perante as leis dos fariseus, para que ele fosse preso, para que ele pudesse ser condenado, para que ele pudesse ser tirado de ação ali, enquanto ele doutrinava, ele pregava, ele falava as mensagens de Jesus. Aquele que vem com o propósito de apresentar alguma coisa que pode contribuir para a sociedade e prejudicar alguns poucos que se beneficiam dela ou do sistema de poder atual, eles acabam, de certa forma, fazendo a mesma coisa que os fariseus tentaram fazer com Jesus nessa situação. Então perguntaram ali, um doutor da lei na época:
mestre, qual o grande mandamento da lei? E eles, sabedores que Jesus pregava novidades, pregava algo que era divergente das leis farisaicas, né? Se a gente for rememorar, né, as tábuas lá, os 10 mandamentos, as tábuas de Moisés, o primeiro mandamento também é esse, né? Então, isso aqui resume praticamente todos. E o segundo, como nós dissemos há um tempo atrás, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, quando a gente para ler, né, nós temos sempre o verbo amar. E o que é que nós sempre ouvimos nas preleções espíritas, sempre ouvimos também nas outras religiões, quando as pessoas que vão falar, vão pregar, falam de forma eminentemente, é sempre de amor, né? Então, o que nós devemos fazer? Nos transformar em seres que amam. Nós devemos ter esta consciência e este dever com a nossa evolução, com a nossa oportunidade nesta encarnação. E por que eu digo que é um dever? Vocês podem me perguntar, há o livre-arbítrio? Há o livre-arbítrio, é lógico que há. Contudo, nós tivemos uma concessão, uma oportunidade de vir aqui, nesse processo reencarnatório, para que nós possamos crescer, possamos evoluir, possamos experienciar na carne e passar por provas e expiações. Então, para que nós possamos validar, honrar a oportunidade que nós tivemos, principalmente porque para que nós possamos aqui estar, muitos outros espíritos deixaram de aqui ter essa oportunidade, porque há muito mais desencarnados, muito mais espíritos na erraticidade esperando uma oportunidade para aqui encarnar, do que pessoas aqui tendo essa oportunidade. Então é nosso dever, de forma consciente, desenvolver esse processo de aprender a amar. E quais são as bases que Kardec estabeleceu quando estava ali codificando a doutrina? Kardec falou alguma coisa diferente disso que nós já falamos aqui até então, pessoal? Ele resumiu em fazer aos outros o que quereríamos, o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O que nós desejamos para nós? Só o bem. Só o bem, sem prosperidade, né? Amor, esperamos ser amados, não é isso? Esperamos saúde. Então, nós devemos fazer isso, proporcionar isso aos outros. Esse é o princípio, essa é a regra básica de conduta, mesmo nas menores ações. Se todos assim agissem, haveria problema, pessoal, na sociedade? Haveria conflitos? Haveria guerras? Não haveria. Parece muito simples, né? Parece que é muito simples para ser verdade, né? Mas é simples mesmo. O que nos impede de exercitar essa simplicidade que se encontra nessas palavras, né? As lições, elas são claras, elas são transparentes, elas são simplórias. O nosso velho homem, o nosso orgulho, né? O medo. É por esse meio que nós vamos nos libertar das imperfeições e fazer de forma objetiva o trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento dentro de nós. É um trabalho íntimo. E assim nós vamos conduzir-nos de forma gradativa, de forma compatível com as aspirações que nos levam a aprimorar o espírito.
trecho extraído aqui do Manual Prático do Espírito de Ney Prieto. Nós percebemos que várias obras, ou escritas ou psicografadas, de épocas diferentes, de séculos diferentes, dizem basicamente a mesma coisa. E é dessa forma que o homem vai se transformar. E a transformação de cada um vai promover a transformação da humanidade. E o que nós estamos passando por esse momento? Nós não estamos passando por um momento de transição planetária, estamos passando por um momento onde nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e caminhando para que a Terra seja um mundo regenerado, esperamos que muito em breve, nas próximas décadas. E para que isso realmente aconteça, para que esse projeto da espiritualidade, para que essa evolução natural do orbe, né, que os orbes também evoluem de acordo com a sua coletividade, né, assim como as pessoas individualmente. Porque quando evoluímos individualmente, a coletividade evolui também. Quando a grande maioria evolui, o todo também acompanha. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Ou seja, um ciclo se aproxima do fim para iniciar outro. E nós podemos contribuir ou atrapalhar. E nós espíritas que temos um conhecimento mais concreto, um conhecimento mais fiel à realidade espiritual, ao que acontece de fato no plano espiritual, nós temos o dever de honrar esse conhecimento e essa oportunidade que nós temos de ter essas lições de forma tão clara, de forma tão específica. E onde nós fazemos a reforma íntima, pessoal? É no centro espírita? São nos templos religiosos? Dentro de nós. Por quê? O tempo que nós passamos nos locais religiosos é mínimo. 1 hora por semana, 2 horas. Alguns passam um pouquinho mais de tempo, né, porque tem algumas funções ali dentro da instituição. Contudo, onde nós estamos o tempo todo? Dentro do nosso templo, dentro da nossa morada, é o nosso corpo. Nós estamos o tempo todo, né, mesmo inconscientes durante o sono, nós podemos evoluir. De que forma? Fazendo uma boa prece antes de deitar, pedindo proteção aos nossos mentores, para que nós possamos ser protegidos, para que nós possamos ser levados para os hospitais do astral, que nós possamos ser levados para as escolas da espiritualidade e que nós possamos participar mesmo do desdobramento, né, de algo positivo, ou que nós possamos estudar. E quando estamos em vigília, acordados, não é diferente. Então nós devemos fazer a reforma íntima dentro de nós mesmos, na nossa consciência, né? E qual é a hora, pessoal? É quando a gente aposentar? É depois que formar? É depois que fizer a colheita na fazenda? É depois que... Se a gente for estabelecer uma data, pessoal, sempre vai ter algo importante dentro das nossas atribuições materiais a fazer. E nunca vai sobrar tempo. O momento é agora. Sempre foi agora. Só temos o presente. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente virar a esquina. Não é mesmo? Nós não sabemos o que nos reserva. Eu costumo fazer uma brincadeira só para que nós possamos ter uma noção real que o tempo que nós temos ele é exíguo, ele é muito pouco. Mas
expectativa média de vida do brasileiro ali em torno de 72, 73 anos. Mas vamos ser otimistas, vamos arredondar para 80. 80 anos. Expectativa média de vida. Quem aqui tem 20 anos ou já fez 20 anos há muito tempo? 20 anos, pessoal. A gente está ali na flor da juventude, né? Saindo da adolescência, iniciando a vida adulta. Pararam para pensar que aos 20 anos já decorreu um quarto do tempo, mais ou menos, que nós temos nessa experiência. Então, os que se acham muito jovens já perderam 25% do tempo. Por isso que agora, não tem mais. E quem já avançou um pouquinho está com 40. Pessoal, já foi a metade do tempo. O tempo que nós temos aqui, ele se esvai rapidamente. E como fazer? Temos que dar o primeiro passo, temos que continuar na senda evolutiva. E aqui eu vou dar uma bela dica. Por que nós somos tão disciplinados, tão aplicados na escola, na faculdade? Estudamos com afinco para provas, estudamos com dedicação para obter boas notas nos exames, para que nós possamos ter um diploma de primeiro grau, segundo grau, universitário, pós-graduação. Por que nós nos dedicamos com tamanha dedicação ao nosso trabalho? É óbvio, é natural, temos que fazer isso na escola e no trabalho. Mas por que nós não temos esta mesma disciplina, este mesmo compromisso com o maior aprendizado que nós temos que ter durante essa experiência reencarnatória, que é com a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual? Por que não estudamos com afinco essas leis morais que vão nos impelir ao crescimento? Por que nós não somos tão disciplinados e tão comprometidos de forma regular com esse estudo? Porque é isso que importa. Todo o resto são meios para que nós possamos ter uma vida mais confortável, uma vida mais ou menos próspera, para que nós possamos crescer e evoluir. Esse é o principal motivo de estarmos aqui. Então, por que tanta disciplina com a escola, com o trabalho e com alguns compromissos sociais, mas tanta falta de indisciplina, tanta falta de compromisso com o nosso crescimento moral? Nós não podemos passar a vida alheios a isso. E nós espíritas, em virtude disso, temos que ter essa disciplina. Por quê? Nós temos esse conhecimento. Então, nós precisamos olhar com mais atenção, com mais disciplina para o nosso aprendizado moral, para a nossa vivência evangélica, para a nossa exemplificação de bons cristãos, de bons espíritas, no convívio com o próximo, naquilo que nós fazemos, falamos e pensamos. E para vencer, nós vamos ter que superar o medo, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Todos os maiores erros das pessoas, eles se originam nessas três palavras: por medo, por vaidade, por orgulho e por egoísmo. E como nós vencemos essas três chaves? Amando, acreditando em Deus e acreditando, num futuro melhor que a espiritualidade nos reserva. E o que é o medo, pessoal? Só para que a gente possa ter consciência daquilo que nos atrasa. É o sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, nós temos que aceitar. O medo é uma falta de aceitação.
A vaidade, ela é o excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizado pela esperança de sermos reconhecidos ou admirados por outras pessoas. Então a vaidade é isso. Nós vamos dar um excesso de valor aos nossos atributos físicos ou intelectuais, esperando o reconhecimento de outras pessoas. E o orgulho e o egoísmo, né, é a tendência a não pensar senão em si, ou seja, pensamos no nosso próprio bem-estar, não pensamos no próximo, não pensamos no outro. O que foi dito lá no início do nosso estudo? Que nós devemos fazer, uma daquelas bases que Kardec estabeleceu, que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, aqui nós temos a exemplificação do que seria caridade, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos, né, de receber. Então, ou seja, é a caridade que vai nos ajudar a fazer o bem. E aqui no Livro dos Espíritos, né, nós temos aqui na pergunta 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? Qual o pior vício? Né? E os Espíritos respondem, né, muitas vezes, o egoísmo. Então, esse aqui é o principal e o maior erro que nós podemos ter. E todos os maiores problemas, onde nós mais erramos, nós mais falhamos, derivam aqui do egoísmo. É por isso que na pergunta 913, os Espíritos atribuem que o vício mais, né, radical, o pior de todos eles, é o egoísmo. Depois vocês podem estudar a pergunta 913, que detalha muito bem isso, né, no Livro dos Espíritos. E agora eu faço uma pergunta, pessoal: qual caminho estamos percorrendo diante desse contexto que a gente está apresentando aqui? O plantio, ele, né, é uma opção, ela é uma escolha de cada um, mas a colheita, ela é invariavelmente um fruto proporcional àquilo que nós plantamos, não é mesmo? Então, pessoal, nós temos que ter essa consciência do que nós fazemos no dia a dia, do que nós pensamos a todo momento, de como nós tratamos o nosso próximo, porque é a partir daí que nós vamos adquirindo essa consciência e buscando de forma pessoal crescer moralmente, buscando essa reforma íntima, contribuindo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, e contribuindo também para, né, o crescimento daqueles que estão conosco e de uma certa forma da sociedade. Pararam para pensar que se cada um melhorasse a si mesmo, fizesse o seu dever de casa numa encarnação, como seria o mundo? Se cada um, né, conseguisse, a evolução seria muito rápida, pessoal. Né? Em poucos anos, em poucas décadas, nós teremos um salto evolutivo muito grande, né? E aqui eu trago uma frase aqui de Immanuel Kant, que toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. E aqui é mais um ponto de atenção que nós devemos ter. Se nós não estamos fazendo de forma adequada, é porque o nosso esforço, a nossa vontade está muito pequena. Nós devemos ter mais força de vontade. Nós devemos nos esforçar mais. Ou seja, nós devemos entender, ter a consciência que nosso principal estudo, nosso principal compromisso é aprimorar os nossos princípios morais, nosso comportamento, e de forma disciplinada, de forma dedicada, nós devemos nos atentar a isso, né? E essa data, pessoal, como eu disse no início, é uma data muito adequada para esse tema,
Hoje é feriado, né? Qual o motivo desse feriado de hoje? Qual o motivo do feriado de domingo? Então, nós espíritas devemos ter a consciência, nós devemos, nesse momento, buscar compreender, nessas horas de folga que nós temos a mais, pelo feriado, qual que é a extensão, qual que é o sentido da cruz de Jesus. Nós devemos compreender, nós devemos refletir, enquanto espíritas, na extensão dessa passagem que foi fundamental para a história da humanidade, para esse planeta, e quais são os aprendizados que nós podemos tirar disso. Foi uma grande lição de amor que Jesus aqui nos proporcionou, e foi amor incondicional. Então nós devemos aproveitar que hoje ainda é feriado, temos aí o sábado e o domingo, para refletir na extensão, no significado de Jesus na cruz e quais são as lições que nós devemos trazer para o nosso íntimo, interiorizar com essa passagem, né, de Jesus por aqui, nos seus derradeiros momentos, na cruz, aqui nesse orbe, enquanto pessoa encarnada. Teólogo, um jurista, um poeta chamado Jalal ad-Din, no século XIII, apresentou para um dos seus alunos, na época ali na Pérsia, haviam estudos assim como havia na Grécia Antiga, na época de Sócrates, na época de Platão, onde o mestre ali tinha os alunos ali convivendo com ele, e ali ele ia apresentando ali os conhecimentos. Então ali foi perguntado, para esse mestre, o que é o veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, o que for, além daquilo que precisamos, é veneno. Mestre, e o que é o medo? Medo é a não aceitação da incerteza. Se não aceitamos a incerteza, isso é medo. Porém, se aceitamos a incerteza, ela se torna uma aventura. E o que é ódio, mestre? Ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos pessoas incondicionalmente como são, isso se torna amor. E o que é inveja, mestre? É a não aceitação do bem no outro. Isso é inveja. Se aceitamos o bem do outro, isso se torna inspiração. E o que é raiva, mestre? É a não aceitação daquilo que está além do nosso controle. Se aceitamos aquilo que não controlamos, nos tornamos tolerantes. E o que é maturidade espiritual, mestre? Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos sob a sua ótica, sob a sua própria perspectiva. Ele só entende aquilo. É quando você aprende a deixar ir. Maturidade espiritual é quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Lembra do amor incondicional? Incondicionalmente? Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz pela sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca mais a aceitação dos outros. É quando você para de se comparar. É quando você está em paz consigo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir
entre o precisar e o querer, e é capaz de deixar ir o seu querer. Nós abrimos mão das nossas vontades. Por último, e mais importante, você tem a maturidade espiritual quando para de anexar felicidade em coisas materiais. Muito obrigado, meus irmãos.